Meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e eu quero ler apenas um versículo com vocês que está no verso 4. Atos 11, verso 4, diz assim: Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Irmãos, aqui é impressionante, aqui conta, esse versículo, ele conta justamente no momento em que Pedro entra dentro da igreja, depois de passar por uma longa temporada, e eu digo uma longa temporada porque Cornélio chamou ele para ficar dentro de casa, logo após ele ter pregado a palavra para Cornélio, a família e os amigos. Foi algo, que aconteceu. Ser hospitaleiro faz parte de quem aceita Jesus Cristo. Nós sempre queremos ficar perto de pessoas que estão cheias da palavra. É muito bom, sabe? Em Lucas capítulo 9, depois na hora do Monte da Transfiguração, a palavra fala que eles falavam ali sobre assuntos do reino. E eu creio que eles conversavam sobre as suas experiências com Deus. Bom, mas nesse caso aqui, o que acontece? Pedro teve uma experiência, ele ouviu a voz, depois o Espírito Santo falou firmemente no coração dele, falou com Cornélio, Deus preparando ele assim para clamar, depois enviou um anjo e propiciou todo aquele encontro. Só que quando Pedro volta para Jerusalém, ele encontra uma turma que eram cristãos, mas eram judeus também ainda, seguia a antiga aliança, e a palavra fala que eles criticavam. Bom, eu quero fazer a primeira aplicação, meus irmãos. Não se mova por crítica, não se mova pelos sentimentos. E quero estender isso, também não se mova por elogios, não se mova por críticos e nem se mova por elogios. Nós não podemos ter como nosso combustível a influência de críticas ou de elogios, porque senão nós paramos. Por quê? Porque críticas e elogios são temporários. É importante, por exemplo, um esposo, uma esposa elogiar o seu esposo, a sua esposa. Eu recebo elogios aqui, recebo críticas, mas eu não me movo por isso. Não é por isso, não pode ser o meu combustível. O nosso combustível, como Jesus fala em João capítulo 4, versículo 35, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque nós encontramos recurso suficiente para seguir. Tanto a crítica, ela vem como para te parar, e o diabo, quando não consegue nos atingir com crítica, ele vai tentar nos elogiar. Sim, não estou dizendo que todo elogio seja do diabo, não, meus irmãos. Um elogio, por exemplo, entre família é do diabo? Não. Eu creio que o nosso melhor nós devemos dar em casa. É injusto, por exemplo, eu não tenho esposa, mas eu vou falar de forma hipotética. Ou até mesmo com a minha família, os meus familiares, a minha mãe, os meus irmãos, eu chegar indignado do trabalho porque tive um dia ruim no trabalho e descontar tudo neles. Ou eles merecem o meu melhor. É aqui que eu prego a palavra primeiramente. Todo rompimento se dá à vazão de sentimentos. Tiago fala que a ira do homem não produz a ira de Deus, e outra coisa é elogios. Muitas mulheres e muitos homens hoje se movimentam pelas redes sociais, navegando no calabouço dos likes. Tiram fotos seminuas, com uma intenção única: chamar a atenção. E isso também acaba. Uma pessoa que te elogia pela rede social, ela te elogia até ela conseguir o que ela quer. Agora, o elogio sincero de uma pessoa que te ama, e esse sim vale muito. Então não se mova. E foi o que Pedro fez. O que Pedro fez? Pedro mostrou o fruto, e ele contou o testemunho. A palavra fala, foi onde eu li. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Imagina Pedro, meus irmãos, se movendo por ódio, igual antigamente, cortando a orelha de Malco. Porque ele era o líder da igreja, não é verdade? Ele poderia ser o todo-poderoso. Vocês não falam de mim não, porque não toquem no ungido. Eu sou o todo-poderoso. Não, ao contrário. Ele mostrou os frutos. Mostre os seus frutos quando te criticarem.
Se você não tem ainda, fica calado, não tem problema, mas fique calado e deixa Deus falar por você, porque em Romanos 12, versículo 19, fala que a ira pertence ao Senhor. Então não se mova por sentimentos, deixa passar, porque quando eu me movo por ira, sabe o que acontece, meu irmão? Eu vou te falar, eu já me movi por ira muitas vezes, eu não estou aqui pagando de santo, não. Uma das minhas fraquezas, meus irmãos, eu não tenho problema de falar das minhas dificuldades, até porque, sabe, Satanás já sabe, ele fica ali, ó, a palavra fala em 1 de Pedro 5,8, que ele anda ao nosso redor procurando a quem possa tragar. A grande questão é se eu vou ficar perto ou não de Jesus, porque se eu ficar perto de Jesus, ele não pode me tocar. A palavra fala de 1 de João de 4,4, que aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Então eu peço perdão para Jesus e falo, Senhor, eu estou ficando muito bravo com meus irmãos, porque eles estão me criticando, porque eles estão falando coisa que é mentira. Ou então eu estou ficando muito empolgado, Senhor, porque eles estão falando que eu estou pregando demais, e eu não acho que seja isso tudo. Bom, independente do que seja, meu irmão, fica perto de Jesus, esse é o segredo, porque perto de Jesus é perto da videira. Em João 15,5 fala que sem ele nós não podemos fazer nada, sem mim nada podeis fazer, porque é ele que nos faz frutificar. Então mostra os seus frutos. Pedro contou a história exatamente como tinha acontecido, logicamente na linguagem dele. Agora imagine se ele tivesse tirado a espada como Malco, querendo defender o evangelho dos judeus. Agora é Jesus Cristo, agora não é a lei não, meu irmão. Eu custei a entender essas coisas, sabe? Eu falo aqui rindo hoje, mas eu já passei muito nervoso com essas coisas. E isso traz para nós, sabe o que, meus irmãos? Medo. As pessoas começam a ficar com medo e se afastam de nós. E o que nós queremos? Nós queremos ser respeitados. Respeito e lealdade são conquistados. Eu quero repetir isso para que alguém ouça. Respeito e lealdade devem ser conquistados. Então é por isso que nós devemos dar o melhor, principalmente dentro da nossa casa, para evitar a ruptura. Sabe, tem muitas pessoas que eu sei que estão sendo trabalhadas aqui, o coração, com relação a uma reconciliação, a uma restauração de casamentos. Logicamente, irmãos, eu sempre falo isso, o deserto, ele é pessoal. Paulo fala em Romanos 14,12 que a salvação ela é individual, cada um vai dar conta da sua. Mas quando nós buscamos o reino, e Mateus 6,33 fala que quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então você está buscando, eu não quero aqui pesar a mente de ninguém, falar que não, eu estou só te falando, te concentra em ti, em tratar bem, em hora que vier, sabe, se abraçar, se amar como você nunca amou, ser uma versão, ser a melhor versão de você dentro da sua casa. Eu não sei quem é que fala a frase, mas eu amo ela, sabe, a questão justamente de colocar os melhores talheres, o melhor lenço de mesa para o jantar de dentro de casa. Eu concordo plenamente com isso, meus irmãos. Ficar guardando prataria, envelhece, ninguém vem te visitar, porque os de fora, meu irmão, são aparência. A maioria de nós move por aparência, então não se apegue ao calabouço dos likes, sabe? Nem elogios, nem crítica. Eu vou falar novamente dos elogios, porque eu creio que tem pessoas, sabe, tem muita gente querendo demonstrar alguma coisa que não é nas redes sociais, se afasta disso. Isso traz uma ansiedade para o coração, traz algo ruim, sabe, uma vida que não é nossa. Nós começamos a viver uma vida que não é nossa, a hora que nós olhamos para aquilo, está tudo errado. Olha, e depois de Pedro contar exatamente tudo o que aconteceu, eu quero ler com vocês aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 23, ele fala assim, apeguemo-nos, ou então algumas versões traz, confessemos firmemente, sem vacilar, novamente sem vacilar, sem titubear. Eu falei sobre a constância ontem, novamente, sem vacilar, a esperança que professamos. Nós devemos professar, as nossas palavras, meus irmãos, devem ser de fé, de amor e de esperança. Eu quero repetir isso, as nossas palavras devem ser de fé, amor e esperança. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Mas se as nossas palavras não estiverem alinhadas com aquilo que nós queremos, Deus não cumpre promessa, irmãos. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para receber ainda de volta, porque, sabe, ainda o testemunho não é de fé. O testemunho ainda não é de esperança. O testemunho ainda não é de amor. Sabe, é necessário. E como começa isso, sabe?
Da mesma forma, quando nós confessamos o pecado, tem que confessar a nossa fé, meus irmãos. Ó, não tá bom hoje não, mas vai ficar. E foi o que Pedro falou. Pedro falou que Deus chegou e fez, e aí olha só o que aconteceu. No versículo 18. Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de arrepender-se e receber a vida eterna. Tornou todo mundo iguais, meu irmão, é pela palavra, meu irmão, é pela palavra. Então continue pregando a palavra. Paulo fala a Timóteo: prega a palavra em tempo e fora de tempo, confesse, declare dia e noite, declara quando você está parado, declara quando você está andando, declara no trabalho que você ama Jesus, declara também no ônibus ou no metrô, declara dentro do carro, pegando Uber, fala para o Uber que Jesus ama ele, declara, sabe, indo para casa, ó, encontra uma pessoa, sorria para ela. A palavra fala que um sorriso pode curar um coração ferido, sabe? É na atitude. E o respeito vem, meus irmãos, o respeito vem. Olha, José, depois de tudo que os irmãos deles fizeram para ele, lançou no fosso, ele foi vendido como escravo por umas míseras moedas. Acharam que ele tinha morrido, contou a mentira que o pai, que ele tinha sido entregue. Ele foi morar na casa de Potifar, foi assediado pela mulher, negou lá, sabe, negou a mulher, falando que não poderia fazer, nem era contra Potifar, falou: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Deus olhando tudo aquilo e preparando o coração daquele homem, foi para a cadeia, pediu o padeiro para se lembrar, o padeiro não se lembrou, depois de 2 anos ele lembrou, e aí foi interpretar o sonho, arrumou a cara, confessou, se tornou o governador do Egito. E sabe o que aconteceu quando está em Gênesis 45 essa história? Sabe o que aconteceu? Eles falaram assim, hora que ele confessou que era José diante dos irmãos, os irmãos pegaram e ficaram com muito medo, temerosos, sabe? Não é medo, meus irmãos, é respeito, lealdade e transparência que deve ter as nossas relações. Aí José falou assim: não se preocupem, tudo que vocês fizeram, Deus converteu tudo que vocês fizeram para mim para o bem meu e de todo o meu povo, ou seja, de vocês também, incluiu todo mundo. E é isso, Romanos 8:28 fala que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Às vezes você não vê, meu irmão, mas a hora que você começar a frutificar, o que vai acontecer? Vai ter história para contar que vai mudar a mente de muitas pessoas. Antes elas estavam criticando, agora elas estão louvando a Deus. Eu quero repetir isso. Antes elas estavam criticando, sabe, dando pedrada, porque não se dá pedrada, meus irmãos, em árvore que não dá fruto. Inseto não ataca, luz apagada. E a verdade é, meu irmão, que o pirata, ele quer joia selecionada e ele não quer, sabe, pirataria. Não. Então, fica tranquilo, continua firme, professando aquilo que você tem falado. Os frutos falarão por você e você ficará mais forte. Eu quero terminar com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, para que entre no coração. Diz assim, ó: tudo mesmo por meio de Cristo. Aliás, vou ler o verso 17, fala assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As antigas coisas já passaram e eis que surgiram a nova. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o seu ministério da reconciliação. Essa é a nossa principal tarefa, meus irmãos. Nem por medo e nem por força, mas é pelo meu espírito. Nem por medo e nem por força, mas é pelo meu espírito. Nem por medo e nem por força, mas é pelo meu espírito. Mas está me maltratando, Alisson, afaste-se. Nem por medo e nem por força, é pelo meu espírito. Alisson, mas está me xingando. Nem por medo e nem por força, é pelo meu espírito. Alisson, está me afrontando e me criticando. Afaste-se, nem por medo e nem por força, é pelo meu espírito. Dobra o teu joelho no chão. Alisson, eu estou tomando pedrada, está doendo. Alisson, nem por medo e nem por força, é pelo meu espírito. Zacarias 4, versículo 6. Continua firme na missão. A cada pedrada, fortalecimento. Fica tranquilo, deixa Deus fazer, deixa Deus mostrar os seus frutos, deixa Deus falar por você. Quando ficar com raiva, saia de cena. Quando criticarem, não conta testemunho não, saia de cena quando ficar com raiva. Só quando controlar os sentimentos, tá bom? Que Deus abençoe. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, meus irmãos, que nós nos movemos pela fé, vai pela fé, não pelo que nós vemos. Que Deus abençoe. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.